Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso querido canal Aplicavet. Eu sou o professor Ayrton Rodrigo Hilgert e nesta aula nós falaremos sobre os planos e eixos utilizados no estudo, e principalmente da anatomia, e também os termos de posição utilizados, que são na verdade aprendidos na anatomia e utilizados por toda a vida na veterinária. Por isso que essa aula ela é especialmente dedicada, ela foi preparada em homenagem aos calouros. Queridos calouros, sejam muito bem-vindos à medicina veterinária, mas essa aula também é indicada para quem já está aí no decorrer do curso, porque sempre tem alguma coisinha que acaba passando ou algum termo que a gente acaba esquecendo. Então é bom sempre ir revisando, reciclando algumas coisas. Então esta aula nós preparamos com muito carinho para vocês. Nós já tínhamos uma aula desse assunto antiga, mas que não tinha edição, foi feita correndo e tal. Então agora a gente resolveu fazer uma aula com mais calma, tranquilo, com umas ediçõezinhas, uns exercícios para ajudar vocês. Então acho que vai ficar legal. Ok? Primeiro aos calouros, sejam muito bem-vindos. Parabéns por esta realização. É sempre muito legal, eu adoro dar aula para calouros. Por quê? Porque calouro é o ser mais feliz do universo. Calouro da veterinária, então, meu Deus do céu. Por quê? Porque estudar veterinária geralmente é a realização de um grande sonho. E quando a gente entra no curso, a gente está iniciando essa realização. O momento, nossa, consegui, estou cursando medicina veterinária. É inesquecível. O primeiro dia que você senta na sala, lá pega o caderno e anota lá a aula. Hoje, dia 2 de março, a aula é aula de... põe o nome de qualquer disciplina, veterinário, sobrenome é veterinário. Então, por exemplo, aula de anatomia veterinária. Nossa, quando eu coloquei a primeira vez veterinária numa disciplina no meu caderno, pô, foi lindo. Então é muito feliz. Aproveite ao máximo o curso, aproveite a realização desse sonho. Quem já está no decorrer do curso, relembre dessa sensação. É sempre bom a gente ser grato. Ao longo do curso vão surgindo as dificuldades, disciplina, não sei o que, as preocupações depois e tal, e a gente vai esquecendo de ser grato a esta realização que está acontecendo. Então, seja grato e aproveite ao máximo o vosso curso, o exercício da profissão, para os profissionais que aqui nos acompanham. É isso aí, vamos ao que interessa para nós. É a aula de planos e eixos e também de termos anatômicos, que geralmente já é dada no início do curso. E essa aula, muitas vezes, no momento em que ela é passada, gera uma confusão, porque é um monte de nome, parece difícil, meu Deus, nomes que você nunca viu e vai ter que começar a utilizar isso na rotina, mas é só começar a utilizar que daqui a pouco isso aí fica até mais fácil do que os termos antigos que você utilizava. Então vocês vão ver que vai ficando cada vez mais fácil. Ok? E para nos ajudar nesta aula, temos aqui o nosso mascotinho, o louco de faceiro, é o nosso potrinho aqui, o nosso cavalinho mascote. Este cavalo aqui é a minha excelentíssima, amadíssima esposa, a professora Thalissa. Ela uma vez levou ele para utilizar em aula. Eu falei, olha que ideia legal, porque ele ajuda muito também nessa aula. Então cá está o nosso cavalinho, o louco de faceiro, para ajudar nesta aula para vocês. Ok? Então vamos ao que interessa. Primeira coisa que se deve saber: quais são as regiões do corpinho dos nossos queridos animais domésticos, certo? É louco de fácil. Cabeça, dividida em regiões, né? Cada região a gente dá um nome diferente, sempre que são básicos: cabeça, pescoço, tronco. O tronco é subdividido em cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica, né? Tórax, abdômen e pelve. Então o tórax é a cavidade torácica, igual a nossa, abdômen, mesma coisa, isso é mais fácil. A pélvica, o que é? É a cavidade, basicamente, em termos gerais, que fica aqui na região mais caudal, já eu falo um pouquinho do caudal, na pelve, entre o osso coxal. Então vocês já viram ou ainda vão ver o osso coxal, o famoso osso da bacia, né? No interior dele tem um espaço ali onde ficam alguns órgãos e tal, e esse espaço que está basicamente delimitado pelo osso coxal, aquele espaço ali dentro por onde passa o feto no momento do parto, enfim,
Aquele espaço ali é a cavidade pélvica, então seria o espaço ali dentro do osso da bacia. A pelve está dentro da bacia, enfim, basicamente é isso, cavidade pélvica, a porção final aqui do tronco, certo? Aí tem a cauda, que às vezes na literatura é descrito como uma região separada, não, mas enfim, a cauda, rabo não usa mais, cauda com U, certo? E os membros. Os membros, aqui que está uma diferença dos humanos, aqui que começa a surgir os termos mais específicos. Estes membros aqui, ó, são chamados de membros torácicos. E estes aqui, os de trás, membros pélvicos, tá? É louco de fácil. Por que é membro torácico e membro pélvico? É louco de fácil. Torácico está ligado ao tórax. O pélvico, a pelve. Pronto, não tem errada, né? É louco de fácil. Membro torácico é o que está ligado ao tórax, ele se fixa aqui ao tórax, e o pélvico, a pelve. Não venha lá com membro superior e membro inferior. Isso é utilizado em humanos, por quê? Porque membro superior está em cima, inferior para baixo, né? Agora nos nossos animaizinhos está assim e não assim. Certo? Outra coisa, membro dianteiro e traseiro, não, pata da frente e pata de trás, não, dianteiro e traseiro quem tem é carro, é Fusca, né? O animal aqui agora é membro torácico e membro pélvico, membro também não é pata, né? Pata é a fêmea do pato. Ok? Muito bem, então estas são as regiões do corpo. Aí começam os planos de delimitação dos animais. O que são os planos de delimitação? São os planos que delimitam, colocam limite, né? Então é mais fácil você imaginar, você entender, se você imaginar o cavalinho aqui dentro de um cubo, um quadrado, certo? Ele teria um limite aqui em cima, um limite aqui atrás, um aqui embaixo, um aqui na frente, um de um lado e outro do outro, né? É um quadradinho, um cubo, certo? E aí cada face dessas tem um nome. Então, por exemplo, o plano que limita ele aqui em cima é chamado de plano dorsal. Plano dorsal. Como ele não é quadrado, né? O que é o plano dorsal? É esse plano aqui, ó, esse limite de cima aqui, ó, certo? O bichinho vai aqui em cima até onde? Até o plano dorsal. Por que é dorsal? Porque é o dorso dele. Olha, é louco de fácil, né? Plano dorsal é o que está no dorso do animal. Do mesmo jeito que o de baixo é o ventral. Por quê? Porque está mais próximo ao ventre dele. Então este aqui é o plano ventral, certo? Então plano dorsal, plano ventral. O da frente é conhecido como plano cranial e o de trás, caudal. Então agora para vocês não existe mais para frente e mais para trás. Tá mais para frente, mais para trás. Não, está cranial ou caudal. Também é louco de fácil. Por que é cranial? Está perto do crânio. Por que é caudal? Perto da cauda. Não tem errada, né? Plano caudal, plano cranial, plano dorsal, plano ventral e os planos laterais. Laterais é mais fácil ainda, né? Plano lateral esquerdo e lateral direito. Não tem errado, certo? Então são esses os planos dos animais. Plano dorsal, ventral, cranial, caudal, lateral esquerdo e lateral direito. Ok? Aí entram os eixos de construção. Cuidado! Aquilo que eu acabei de falar eram planos de delimitação. Dão limite, certo? Agora são eixos de construção. O que são os eixos de construção? Basicamente, eles são muito mais imaginários, didáticos ou teóricos, mas são utilizados para algumas descrições. E esses eixos de construção, o que são? Basicamente, são linhas que atravessam o animal de um plano de delimitação até o plano oposto. Então, uma linha é um eixo que atravessa o animal de um plano ao outro. Por exemplo, o eixo crânio-caudal. O que é o eixo crânio-caudal? É um eixo que atravessa o animal, certo? Uma linha imaginária que atravessa o animal no sentido crânio-caudal, do plano cranial até o plano caudal, certo? A definição é uma linha que atravessa exatamente pelo centro do plano. Então você teria que entrar bem pelo meinho do plano cranial e sair no meinho do plano caudal. Se você for analisar a descrição técnica disso, são linhas imaginárias que percorrem o corpo do animal
partindo da intersecção das diagonais de um plano até a intersecção das diagonais do plano oposto. Que raio é isso? Imagina o seguinte, se o plano é quadrado e tem uma diagonal passando de um lado para o outro, aonde as diagonais se encontram? É no meio, né? Ou seja, é o centro. Então tudo isso é para falar que é do centro. Do centro do plano cranial até o centro do plano caudal, eixo crânio-caudal. Eixo dorso-ventral, mesma coisa. Do plano dorsal até o plano ventral é o eixo dorso-ventral. Eixo látero-lateral, mesma coisa. Ele atravessa de uma lateral até a outra, da lateral direita até a lateral esquerda, certo? Ou do ponto de intersecção das diagonais do plano lateral direito até o ponto de intersecção das diagonais do plano lateral esquerdo, certo? Ou do centro de um plano até o centro do plano oposto. Isso é utilizado bastante, por exemplo, no raio-x. O que o raio-x faz? Ele percorre um eixo de construção. Por exemplo, o que é uma projeção látero-lateral? Você coloca o chassi aqui, o raio entra em uma lateral e sai na outra, certo? Então é uma projeção látero-lateral. Eu vou fazer uma VD. O que é uma projeção VD? É uma ventrodorsal, ou seja, você deita o animal assim, o raio entra no plano ventral e sai no dorsal. Então o raio-x percorre o eixo ventrodorsal, certo? Então esses eixos estão bastante utilizados na radiografia, então lembrem-se deles, ok? Basicamente é o eixo de construção crânio-caudal, o dorso ventral e o látero-lateral, que vai de uma lateral a outra. Ok? Então estes são os eixos de construção. Muito bem, já foram as regiões do corpo, já foram os planos de delimitação, já foram os eixos de construção. Agora vem algo que é extremamente importante na anatomia, que são os planos de secção. O que é secção? O que é seccionar? É cortar. Então, basicamente, são os planos de corte. É como a gente utiliza para descrever qual foi o corte realizado naquele cadáver ou naquela peça anatômica para mostrar aquela estrutura. Por que isso eu falei que é extremamente importante na anatomia? Porque a anatomia, aqui meu querido, na anatomia, o próprio nome diz, o que é anatomia? É cortar em partes, né? Então é o estudo em que a anatomia se baseia em você olhar aquela estrutura para entender o seu formato, descrever ele, para isso te ajudar a entender a função, para te ajudar a entender as alterações, enfim. Então a gente precisa basicamente visualizar a estrutura, seu trajeto anatômico e tal. E para a gente visualizar o que está dentro do organismo do animal, a gente precisa cortar, fazer cortes. E quando você faz um corte e tira uma foto para ilustrar aquela estrutura, quem está vendo aquela imagem precisa saber como que foi cortado, da onde que surgiu aquela percepção, aquela visão, né? Se o tórax foi cortado, foi feita uma secção nesse sentido, ou nesse sentido, ou nesse sentido. Então por isso que é extremamente importante. Pode ver nos livros de anatomia, por exemplo, quando você vai lá ver alguma peça, tá lá. Crânio equino e um corte transversal, crânio equino e um corte longitudinal. Então sempre tem isso para você conseguir entender aquela imagem, aí sim conseguir se localizar e se posicionar para entender a descrição anatômica, ok? Então planos de secção são extremamente importantes. Vamos lá, quais são eles? O primeiro deles é o plano mediano. Qual que é o plano mediano? É um plano que passa exatamente na linha média do animal. Então ele faz uma secção exatamente bem no meio. Imagina que seja um plano de secção em mim, né? A aluna adora imaginar cortar o professor, né? Picar ele todinho. Se bem que aqui eu nem dou prova, vocês nem tem por que imaginar isso, né? Mas enfim, o que seria um plano de secção mediano? Quando passa bem na linha média. Imagine uma máquina daquelas de açougue, sabe? Uma serra-fita. Bem no meio, isso é o plano de secção mediano, ok? Aí tem outra coisa, se vocês forem olhar a descrição anatômica do como que isso é feito, a descrição técnica, né? O plano mediano seria quando você se desloca o eixo dorso-ventral sobre o eixo crânio-caudal, ou seja, imagina, isso aqui é o eixo dorso-ventral, né? Se eu deslocar ele passa bem pelo meinho, né?
Se eu deslocar ele pelo eixo crânio-caudal, o que eu vou estar fazendo? Vou estar cortando esse animal exatamente bem no meio. Então é só um jeito de descrever que vai cortar bem na linha média. Então eu não vou ficar me apegando muito nesses detalhes, senão fica um negócio meio chato. Mas enfim, a descrição como é feita nos livros é assim. Deslocando-se o eixo dorso ventral sobre o crânio caudal, você vai ter o plano de secção mediano, certo? No plano de secção mediano, a gente vai seccionar, vai dividir o animal ou aquela peça em duas metades, uma direita e uma esquerda, né? Você cortou ele no meio e separou as metades direita da metade esquerda. Essas metades, neste caso, são chamadas de antímeros. Então, o que é um antímero direito? É a minha metade direita. O que é o meu antímero esquerdo? Metade esquerda, certo? Então, esses são, no plano de secção mediano, o corpo é dividido em dois antímeros, o direito e o esquerdo, ok? Às vezes se encontra a descrição, por exemplo, o baço, ele se localiza no antímero esquerdo. Isso quer dizer que ele está na metade esquerda do abdômen do animal, ok? Então este foi o plano mediano. O próximo é o plano horizontal ou longitudinal ou frontal. Ele é descrito dessas três formas, que seria o plano, esse aqui, quando a gente fizer o corte nesse sentido, esse é o horizontal ou longitudinal, ou seja, a gente vai fazer uma secção na horizontal naquele animal, certo? Vai dividir em duas metades, a metade dorsal e a metade ventral, né? Então a gente vai fazer uma secção aqui, tira a tampa e sobra aqui uma mesinha, né, com os 4 membros e a parte de baixo do abdômen. Essas duas metades, a dorsal e a ventral, são chamados de paquímeros. É o paquímero dorsal e o paquímero ventral, certo? Então isso aqui é o paquímero dorsal, paquímero ventral. São termos pouco utilizados, mas enfim, existem e tecnicamente podem ser utilizados, certo? Então esse é o horizontal, então seria basicamente deslizando o eixo látero-lateral sobre o crânio caudal, né? Tá vendo? Eu pego o látero-lateral, deslizo sobre o crânio caudal, vai cortar o animal nesse sentido. Ok? E aí, por que isso é importante? Então, por exemplo, a gente pode fazer essa secção, separar essa metade de cima e olhar por baixo. Então seria uma vista ventral, né, do paquímero dorsal, entende? Então é mais para descrever, ou você retira isso aqui e olha daqui para baixo para ver qual que é o posicionamento aqui no abdômen. Enfim, são utilizações aí do plano horizontal ou frontal ou longitudinal. Dessa questão do longitudinal já eu falo mais um pouquinho, tá? O próximo agora é o transversal. Transversal, o que é um plano na transversal? A gente vai cortar na transversal ou na vertical. Então ele é descrito como plano transversal ou vertical, certo? E aí nele, por exemplo, no transversal, a gente deslocaria aqui o lateral sobre o dorso ventral, ou seja, cortaria aqui bem aqui no meinho e separaria o animal em duas metades, uma cranial e a outra caudal. Essas metades, cranial e caudal, são chamadas de metâmero, ou seja, quando eu faço o plano de secção transversal aqui, eu vou separar o animal no metâmero cranial e o metâmero caudal, tá? Tipo o cavalinho lá do Pica-Pau, né? Que ele se separava e um ia para um lado, outro ia para o outro, então ele se dividia em metâmeros, certo? Metâmero cranial e metâmero caudal. Tem que ter um cuidado com esses termos longitudinal e transversal, porque eles também são utilizados em outras regiões do corpo e também nos órgãos. E aí a definição é: o plano longitudinal é o que está ao maior eixo daquela estrutura, e o transversal é o plano de secção no menor eixo da estrutura. Por exemplo, imagine aqui o meu braço, certo? Ó, meu braço, o maior eixo dele é esse do que esse, né? Meu braço ele é mais comprido assim do que de cima para baixo aqui, né? Então, se eu quiser fazer um corte longitudinal no meu membro, nesse membro, né? Corte longitudinal seria como? Nesse sentido. E aí divide nessas duas metades. E um corte transversal seria no menor eixo, ou seja, assim. E aí picando, né?
O transversal é o famoso salaminho. Sabe quando vai fatiar salame? É isso, corte transversal. Pá, 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 é no menor eixo, certo? E o longitudinal é ao longo do maior eixo. Faria um corte de comprido, certo? Então isso pode ser utilizado em estruturas, por exemplo, lá no estômago. Isso aqui é o estômago e um corte transversal, ou seja, vai ficar redondinho. O estômago e um corte longitudinal, quando você pega ele de comprido, ok? Então também pode ser utilizado desta maneira nessas estruturas, certo? E aí tem mais um plano, que algumas vezes é esquecido, que é o plano de secção sagital. Sagital ou paramediano. Por que ele é muito importante? Deixa eu só pegar minha caneta. Pronto. Sagital ou paramediano. Ele é um plano paralelo ao mediano. Lembra que o plano mediano é aquele que faz a secção bem no meio, bem na linha média, certo? O sagital ou paramediano, pode encontrar os dois nomes, ele é paralelo ao mediano. Então ele é exatamente no mesmo sentido, só que um pouco mais pro lado, certo? Então o mediano ele sai bem na linha média, o paramediano ele é um pouco mais pro lado, ou sagital, certo? Por que ele é importante? Por exemplo, e a gente acaba utilizando ele até mais do que o mediano. Porque o mediano você vai fazer uma secção no organismo bem no meinho. E às vezes isso você não consegue ver muita estrutura. Por exemplo, na cavidade nasal, se eu fizer um plano de secção bem mediano, no meio aqui da cavidade nasal tem o septo, né? Se eu fizer o plano mediano, o que eu vou fazer? Eu vou cortar exatamente o septo no meio. E a hora que eu abrir, eu vou olhar septo de um lado, septo do outro, não vou conseguir ver nada da cavidade nasal. Então, para eu conseguir visualizar a cavidade nasal, eu preciso fazer um corte um pouquinho para o lado. E aí, por isso que existe então o paramediano ou sagital, ok? Então, eles são planos paralelos ao mediano. Tranquilo? Então, estes são os planos de secção. O mediano, o paramediano ou sagital, tem na lateralzinha, o longitudinal, horizontal ou frontal, que é esse, e o transversal, que é esse. Ok? E aí, além disso, existem os termos de posição. Como que a gente vai descrever a posição de uma estrutura no animalzinho, certo? Então vamos por partes. Alguns vocês já sabem, né? Cranial e caudal, né? Então tudo que está mais para frente, até então era para frente, né? Tudo que está mais para frente está mais cranial e o que está mais para trás está caudal, certo? Então, por exemplo, aqui ó, a crina está cranial à cela no nosso lóculo faceiro, certo? Se eu pegar, por exemplo, para descrever lesão, imagine o seguinte, que esse nosso potrinho, coitado aqui, ele tem 2 tumores, coitadinho. Ele tem 2 tumores aqui, ó, né? Ele tem o tumor azul e o tumor vermelho ali, ó, saindo das costas, coitado. O tumor azul está cranial ao vermelho, né? Mesmo que for aqui, ó, os dois estão na região cranial do corpo, mas o vermelho está caudal ao azul. Então é termo relativo de posição. Outros, dorsal e ventral, né? Tudo que está mais para cima está mais dorsal e mais para baixo mais ventral. Então aqui, ó, o tumor azul está dorsal ao tumor vermelho, certo? Então são termos de posição. Ninguém vai escrever tá mais em cima, tá mais embaixo, tá mais para frente, mais para trás. Não existe mais. Cranial, caudal, dorsal, ventral. Aí agora começam uns que acho que vocês ainda não conhecem, pelo menos não aqui desta aula, certo? Tudo que está mais para lateral, mais próximo à face lateral, está mais lateral, certo? Agora o que está mais para o meio, mais centralizado, está mais medial. Então o termo de posição aqui, quando está mais próximo ao centro do organismo, nesse sentido, é medial, certo? Então, por exemplo, um membro, ele vai ter a face lateral e a face medial. É a face que está voltada para o meio do animal, certo? Face lateral e face medial. Então, por exemplo, se ele tiver ali 3 ossinhos, assim, um do lado do outro, eles podem chamar de lateral, medial. E o do meio, nesse caso, ele pode ser chamado de intermédio. Então, existe, por exemplo, o que está lateral, o que está intermédio e o que está medial. Então, são esses termos nesse sentido, de lateral para medial, certo?
Então, por exemplo, se o animal tiver duas massas aqui no abdômen, uma bem na lateral, outra mais no meio, tem uma massa lateral, a outra está medial. Tranquilo? Então, termos de posição nesse sentido aqui no eixo lateral-lateral. Certo? Outro, o próximo da vida, e aí tem termos que são mais fáceis. Por exemplo, superficial e profundo, né? O que está mais superficial está mais superficial, o que está mais profundo. Acredite se quiser. Por exemplo, eles têm aqui dois tendões importantes, que é o tendão flexor digital superficial e o tendão flexor digital profundo. São dois, e aí eles são descritos como o superficial e o profundo. Por quê? Porque o superficial está mais superficial, o profundo está mais profundo. O superficial está mais próximo à superfície e o profundo está mais profundo, né? Está mais no interior do membro. Então também pode usar isso. Outros que podem ser utilizados, externo e interno. Então quanto mais externo aquilo estiver, mais externo, mais interno, mais interno. Por exemplo, aqui no abdômen existe o músculo oblíquo externo e o oblíquo interno. O externo é o que está por fora e o interno é o que está por dentro. Então esses termos também podem ser utilizados. Aí na cabeça existem algumas peculiaridades. Na cabeça, porque concorda comigo? Lembra que eu falei que tudo que está mais cranial, mais para frente é mais cranial e mais para trás é mais caudal, certo? Só que na cabeça ia ficar estranho se eu falar que o que está mais para cá está mais cranial, sendo que o crânio mesmo do animal é essa parte aqui, né? A parte maior do crânio. Então se eu falar que para cá está mais cranial, ia dar uma enrolada. Então na cabeça muda. Na cabeça, tudo que está mais para frente está mais rostral. Por que rostral? Porque está mais próximo do rosto do bicho. Então o focinho dele é entendido como rosto, né? Então isso aqui seria a extremidade rostral da cabeça. E aqui a extremidade caudal da cabeça. O caudal continua igual, certo? Então, por exemplo, a gente pode falar que o olho está caudal à narina e a narina está rostral ao olho, certo? Então são termos na cabeça. O dorsal e o ventral aqui continua igual. Então aqui é a região dorsal da cabeça, a região ventral da cabeça. Então esses continua igual. Ok? Então vamos ver o que mais. Já foi. Proximal e distal. Membro, né? Concorda comigo mais uma vez? Por favor, concorde. Que eu falo que aqui o que está mais para cima é mais dorsal, mais para baixo, mais ventral, certo? Só que no membro ia ficar estranho se eu falar que o que está para cá está mais ventral, sendo que o ventre é isso aqui, né? Então no membro essa relação de dorsal e ventral muda. No membro, como que isso é descrito? Tudo que está mais próximo ao tronco do animal é proximal e mais distante do tronco do animal é distal, certo? Louco de fácil, proximal e distal, certo? Então, por exemplo, isso aqui é a extremidade proximal do membro e isso aqui, o casco, é a extremidade distal do membro, certo? Por exemplo, aqui eles têm 3 falanges, iguais às nossas, né, dos dedinhos. 3 falanges. Falange proximal, média e distal, ou primeira, segunda e terceira, mas elas também podem ser descritas como falange proximal, falange média e falange distal, ok? Então membro é assim, proximal e distal, tranquilo? Medial e lateral já falei, tal, tarará, tarará. E aí tem outra particularidade importante no membro. Lembra que eu disse que tudo que está mais para frente é mais cranial e para trás é caudal, certo? No membro é a mesma coisa quase. Por quê? Aqui então é a face cranial do membro e aqui é a face caudal do membro, certo? Face cranial, face caudal. Face da frente é cranial e a face de trás ela é caudal. Mas na extremidade, na metade de baixo aqui isso muda. Por que muda? Aqui, distal ao carpo, então no membro torácico, do carpo para baixo, que o carpo é o joelhinho, não é joelho, né? Mas a nomenclatura zootécnica do carpo é joelho, mas enfim. O que dobra aqui? O meinho do membro, né? Que parece o joelhinho,
é a articulação do carpo, caso você ainda não tenha visto, certo? E aí, distal ao carpo muda. Distal ao carpo, como que isso é chamado? Esta face aqui do membro é a face dorsal e essa face aqui é a face palmar. Então, veja só, do carpo para baixo é dorsal e palmar. Por que isso? Mas o que tem a ver aqui com dorsal e palmar? Porque é o seguinte, o carpo, no nosso caso, quem é o nosso carpo? É o punho. No membro do animal, lá é que o nosso coitadinho aqui do louco de faceira, ele não tem joelho, né? Mas exatamente aquela articulação que tem bem no meio do membro do animal é o carpo, que é o nosso punho. Ou seja, o nosso metacarpo, que é o osso da mão, no cavalo, tá aqui, ó, certo? E aí aqui no casco estão os dedinhos. Então aqui é o metacarpo, que é a nossa mão. Na nossa mão, como que a gente chama essa face aqui? Não é face dorsal? E como que a gente chama isso aqui? Não é palma da mão? Então, face palmar. É por causa disso que no membro dos nossos queridos animais é a mesma coisa. Aqui é dorsal e aqui é palmar. Por quê? Seria o dorso da mão e a palma da mão. Agora estamos com o nosso filhinho, queridinho, o Bento, né? Tá mamando a mamadeira e tal. Quando eu vou ver a temperatura do leite para dar na mamadeira, onde que você testa a temperatura do leite? No dorso da mão, né? Então tem que ser no dorso, que é mais sensível. Então isso aqui é dorso da mão. Do mesmo jeito que essa extremidadezinha aqui é dorsal e essa outra aqui é palmar, porque é a palma da mão. Nos cães e gatos, como o apoio deles é mais já nos metacarpos, é até mais fácil de entender. Mas é isso, tem a imagenzinha aqui que mostra que até a articulação do carpo cranial e caudal, e distal a ela é dorsal e palmar. E o dorso da mão é dorso porque se nós nos apoiarmos em posição quadrupedal, me imagine em posição quadrupedal, vulgo de 4, né? Mas não imagina muito. Como que vai ficar a mão? Vai ficar assim, né? Dorsal e palmar. Então é a mesma coisa, certo? Por isso que surgiu o termo dorsal na mão, por causa desse apoio. Membro pélvico acontece exatamente a mesma coisa, só que aí a divisão é na articulação do tarso, que é exatamente o meinho ali do membro também. Que no nosso caso, o nosso tarso é o tornozelo. Então exatamente o nosso tornozelo, o nosso calcanhar é aquela ponta que os animais têm aqui geralmente, né? Então isso é o nosso calcanhar. Então, ó, no membro pélvico a mesma coisa, essa facezinha aqui é a face cranial e essa facezinha aqui é a face caudal. Agora, distal ao tarso, ou seja, do tarso para baixo, é face dorsal e face plantar. Por que é dorsal e plantar? Porque isso aqui é equivalente ao nosso pé. O nosso pé não está apoiado ali no chão assim? Não tem o dorso do pé e a planta do pé? Então, dorso e plantar, certo? Face dorsal e face plantar. Vem por causa da planta do pé. Então lembre-se sempre disso, ok? E cuidado para não confundir. No membro torácico é palmar e no pélvico é plantar. É só lembrar que a gente tem palma da mão e planta do pé. Ninguém tem planta da mão e palma do pé, né? Então é palmar na mão e plantar no pé. Palmar aqui e plantar aqui. Certo? Isso vai dar nome, por exemplo, aqui é artéria digital palmar. No membro pélvico, artéria digital plantar e assim por diante. Então, lembrem-se sempre muito bem destes nomes. Ok? Então, estes são os principais. E foram todos dos principais. Aí existem alguns que muitas vezes não são nem passados no início do curso, para não dar uma confundida, mas depois se acaba utilizando, que são os termos axial e abaxial. Vamos com calma, vou explicar lentamente, colocaremos até um exercício com raio-x para vocês escreverem. Então vamos lá. Lembrando do membro, certo? O membro está aqui, tem uma face lateral e uma face medial. Até aí tudo tranquilo. Agora, dentro do membro, o que está mais próximo ao centro do membro, a gente fala que está mais axial. E o que está mais na periferia, seja lateral ou seja medial, está mais abaxial. Por que isso? É o seguinte,
O eixo axial é o eixo central do membro. Sabe, tem até uns protozoários lá que tem o filamento axial. O que é o filamento axial? É um filamento que sai bem do meinho dele, né? Então o eixo axial é o meinho do membro. E abaxial, então, seria a periferia, independente de se é para lateral ou para medial, sabe? Sabe por que isso é importante? Por exemplo, nas vaquinhas, nos queridos ruminantes. São animais biungulados, ou seja, eles têm 2 casquinhos, né? Então eles se apoiam lá com seus 2 casquinhos. E aí, o dígito, o casco, ele vai ter uma face abaxial e uma face axial, que é a do meinho. Senão, como que você ia descrever essa face aqui? Porque, por exemplo, se for o dígito do membro esquerdo aqui, ó, esse aqui é o dígito medial e esse aqui é o dígito lateral, certo? Dígito medial, dígito lateral. Como é que eu ia falar aqui que quer dizer, dígito medial e dígito lateral? Como é que eu ia falar que essa aqui é a face medial do dígito lateral, essa aqui é a face lateral do dígito medial, sabe? Ia dar confusão. Então, no membro tem 2 dígitos, um medial e o outro lateral. Cada dígito tem uma face abaxial e uma face axial, que é a que está mais próxima ao eixo central do membro, certo? Então isso é bem importante de que vocês entendam. Por exemplo, o exercício que eu vou colocar aqui agora, um cavalo, nos ruminantes são 4, mas enfim, eu vou usar o do cavalo que é mais fácil. Isso equivale também para os pequenos animais, tá? Então, eu vou colocar o do cavalo aqui que é mais didático. Na articulação metacarpo-falangiana, que no nosso caso seria essa daqui, né? No cavalo vai estar lá um pouquinho antes do casco, lá no famoso boleto, né? No boleto, a articulação metacarpo-falangiana, o cavalo tem 2 ossos sesamoides. 2 sesamoides, que a gente chama de osso sesamoide proximal, que estão 2, certo? Um deles é medial, o outro é lateral. Então ele tem 2 sesamoides, sendo um medial e o outro lateral. Então imagina, ó, ali temos uma radiografia do membro torácico do cavalo, exatamente nessa região. Aquelas 2 bolinhas ali são os ossos sesamoides, sendo que um é medial, o outro é lateral, certo? Então existe o osso sesamoide proximal medial e o osso sesamoide proximal lateral. Muito bem, agora imagine que você radiografou este animal e você viu que ele tem uma lesão exatamente ali. Como que você vai descrever essa lesão? Pois é, aonde, não digo a descrever a lesão, ali tem um pontinho branco, né, um pontinho amarelo. Aonde está a localização desse pontinho? Né? Então você fala lá, por exemplo, está no osso sesamoide proximal medial, que é o nome do osso, certo? Em sua extremidade distal, na face abaxial, ou seja, está lá para o lado, né? tá no lado de fora, está mais próximo à face externa do membro, seja no lateral ou seja no medial, certo? Agora, se essa lesão for ali, onde está nesse momento o pontinho vermelho, ele está já mais proximal, né? Então já está mais para cima e mais para o centro ali, voltado ao centro do membro. Então está próximo à face axial do osso, ok? Então vocês vejam que no osso ele pode ter uma lesão na região axial e outra na abaxial, mais próxima ao centro e mais próxima à periferia. Então esses já são um pouquinho mais complexos, às vezes demora um pouco para entender, mas conforme você vai praticando, vai exercitando, vai ficando mais claro, ok? Até por exemplo ali do lado desses sesamoides passa ali o nervo digital palmar, aí o bloqueio que a gente faz ali, quando você vai fazer um bloqueio nervoso com anestésico local, o nome do bloqueio ali a gente chama, vou fazer o bloqueio abaxial. Por que é um bloqueio abaxial? Porque eu estou indo abaxial ao sesamoide, ou seja, eu estou indo por fora dos sesamoides. Se existisse, não existe, mas enfim, se quisesse falar alguma coisa que eu vou fazer entre os sesamoides, eu poderia falar, vou na região axial, que é exatamente o meinho, certo? Então, axial e abaxial são outros termos importantes. E para finalizar, termo oral e aboral. Então o que acontece? Por exemplo, ele é utilizado no sistema digestório, certo? Para
se referir à posição daquilo que está mais próximo à cabeça, à boca, ou mais próximo ao ânus, ou seja, a entrada ou a saída. Por que isso? Porque o intestino ele dá algumas voltas no abdômen, né? Se pegar aqui o do cavalinho, então, por exemplo, aqui no lado esquerdo, por exemplo, o cólon ventral esquerdo aqui, ele vem vindo para trás, faz uma voltinha, vem para cá. E aí o sentido do conteúdo é exatamente esse, ele vem primeiro para trás, chega aqui, faz a volta, ele volta aqui para frente. Então, ficaria estranho eu falar que essa lesão, imagine que o animal ele tem uma obstrução, ele tem uma pedra ali, um enterólito, né, que é um cálculo do intestino. E aí eu falo, ele está mais cranial, ele está mais caudal, mas às vezes aqui o cranial é o mais próximo à saída, né? E o caudal não, né? Estaria mais próximo à boca. Então, esses termos oral e aboral são utilizados para isso. Se for pensar, por exemplo, o intestino delgado, ele, não dá para ver aqui, mas ele dá um monte de volta. Então, não me interessa você dizer, o animal ele tem uma obstrução cranial ele tem uma obstrução caudal ao duodeno. E isso não adianta, porque ele está todo meio enrolado. Então, o que a gente pega a gente analisa. Se está mais próximo à boca, está oral. E se está mais próximo ao ânus, que é a saída, que é o sentido oposto, está aboral. Então, no intestino a gente utiliza isso. Por exemplo, imagina o animal ele tem aqui uma massa. Essa massa está obstruindo o fluxo aqui. Ela está oral ao ilho. Ou seja, então está lá no jejum. Não, aqui eu tenho uma outra massa, ela está aboral ao jejum. Então, quer dizer, se ela está para frente ou para trás, mas no sentido de estar mais próximo à boca, que é a entrada, ou mais próximo ao ânus, que é a saída. Então, você avalia o sentido do fluxo ali do alimento para definir essas posições. Ok? Então, esses últimos, axial e abaxial, e o oral e aboral, eles são um pouquinho mais enrolados de entender para quem está vendo isso tudo num primeiro momento. Mas já achei interessante já deixar nessa aula, porque é a aula de termos anatômicos. E aí, então, quem quiser já consegue ir aproveitando eles também. Ok? Eles vão ser muito importantes lá nas disciplinas de imagem, na técnica cirúrgica. Então, é importante lá na frente lembrar desses termos. Ok? Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Então é isso aí, meus queridos. Esta foi a nossa aula aqui de planos e eixos e termos anatômicos. Espero que vocês gostem, aproveitem. Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários ou mande tem o link em algum lugar aqui da página do canal no YouTube, vai ter o link para vocês entrarem na nossa página de inscrição, para se inscrever também no canal do Telegram, onde a gente envia alguns comentários a mais, algumas imagens. Podem nos mandar mensagem no Instagram, Facebook, que aí a gente vai respondendo vossas dúvidas. Ok? Então é isso. Qualquer coisa estamos à disposição, eu e toda a equipe aqui do nosso Aplicavet. Muito obrigado, meus queridos. Falou, valeu, aquele abraço.